estudantes, boa tarde, tudo bem? Sou o professor Sérgio Bezerra, de Geografia, lá da ETE Advogado José David Gil Rodrigues. Nós vamos continuar a aula de ontem, né, que é sobre população, sobre a parte da geografia que estuda essa dinâmica. Nós falamos ontem sobre algumas características das populações mundiais, quais são as finalidades e o objetivo da demografia. E hoje nós vamos dar um foco dentro da população brasileira. Tá? Então a gente vai trazer esses conceitos. Quem não assistiu a aula de ontem, dá uma revisada aí, para a gente poder solidificar esse conhecimento. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver aí qual é o nosso tema. Então tá aí, ó, característica da população do mundo e do Brasil. Tá o meu endereço do Instagram, fique à vontade para me seguir lá no meu perfil, conversar comigo lá no direct. Eu também disponibilizo aí, caso queira, alguns materiais dos temas que nós vamos trabalhar daqui para frente. Então você que está chegando no segundo ano, aproveita as oportunidades que o Educa PE tá cheio de novidades aí para vocês esse ano, hein? Então, baixa lá o Conecta aí para assistir toda a nossa programação, acompanhe o nosso canal do YouTube para acessar as aulas que nós temos aí. E todas essas aulas que nós fizemos de 2020 e as que vão acontecer em 2021 vai ficar armazenada tanto no nosso canal como no Conecta aí. Beleza? Então vamos falar das questões da população, como é que se comporta dentro desse cenário demográfico a população brasileira. Tá? Então é o nosso tema que a gente vai se debruçar hoje. Então vamos lá, vamos para a tela. Então, o que é a população brasileira? A gente viu na aula passada que a população é todas as relações dos indivíduos dentro de um espaço geográfico. E tem essas relações humanas, né? Então a gente está falando da população dentro do olhar geográfico. Então a população brasileira, conforme os dados do IBGE, que é o nosso Instituto de Geografia e Estatística, em junho de 2020, o Brasil possuía, né, em junho do ano passado, 211 milhões e 800 mil habitantes. Né? O crescimento médio da população ele tem caído, ela está crescendo aí em média 0,77% ao ano em relação a 2019. Então não aumentou nem 1%. Tá? E nesse contexto da população brasileira, quais são os estados mais populosos? Nós temos aí São Paulo, que é o coração do Brasil, né? As questões econômicas na concentração de população, com 46 milhões de habitantes. O estado das Minas Gerais, com 21 milhões de habitantes. E o estado do Rio de Janeiro, em terceiro, com 17 milhões de habitantes. Pernambuco vem em sétimo estado mais habitado do Brasil, com 9,6 milhões de habitantes, com dados do ano passado. Né? A gente sabe que já deve ter aumentado alguma coisa. Então tá aí os países, os nossos estados mais habitados, né? Com maior população. Nós temos aí em contrapartida os estados bem populosos, né? Amapá, Roraima, Acre, né? Tocantins. Esses são estados com a menor quantidade de população. Ok? Mas como é que se comporta a população brasileira? Né? Então o Brasil é o sexto país mais populoso do mundo, ok? Ocupa aí a faixa dos 10 países mais populosos, com a sexta colocação. 51,6% da população brasileira é formada por mulheres, as mulheres vão dominar o mundo, né? E eu espero que domine mesmo, porque o homem só está fazendo besteira, né? Somente nas questões sociopolíticas das relações, né? Tem aí, ó, e 48,4% é formado por homens. E aí como é que é a classificação da distribuição étnica do nosso país, né? 42%, 42,7% se caracteriza como branca, 9,4% preta, 46,8% parda. Eu chamo a atenção sobre esses dados, né? Porque o Brasil, ele é o único país do mundo que tem essa cor parda. É danado, né? Aí você vem dizer que não existe racismo no Brasil. A gente é racista até mesmo para classificar essa nossa relação de cores, né? Porque negro é negro, preto é preto, não existe pardo, né? Então, dentro da configuração da ONU só existe o branco,
o negro, o amarelo e o nativo. Só existe isso. Né? E dentro do Brasil a gente criou essa denominação de pardo. Por isso que eu coloquei lá no gráfico, no slide, vai lá no slide. Somando esses dois, nós temos 56%, tá? 0,2% da população brasileira entre pretos e pardos, né? Que para mim é tudo preto, tá? E 1,1% indígenas e amarelos, né? Eu boto assim que são 56% tudo preto, mas dentro da caracterização oficial do IBGE, que é um instituto, né, oficial do Brasil, ele faz essa própria divisão, ok? Essas divisões são criadas, elas são apuradas conforme faz o censeamento, né? É quando o IBGE vai fazer todo aquele censo socioeconômico de anos em anos, né? Estava previsto para o ano passado, não teve, em razão da pandemia. Está previsto talvez para esse ano, mas também acredito que não vai haver para mensurar realmente as questões socioeconômicas e étnicas da nossa população. Pois bem, analisando esse gráfico aí, ele é bem interessante, porque esse gráfico ele vai mostrar a evolução do crescimento populacional brasileiro. Você está vendo aí o crescimento da população do Brasil desde 1872 até 2010, né? Que foi a última apuração oficial. Então você vê aí que a população brasileira saiu de 10 milhões de habitantes para 190 milhões de habitantes, né? Com uma variação média nesse período de 12%. Então você vê que a variação do aumento da população brasileira, né, de um censo para outro, ela vem caindo, né? Então, como a gente viu no dado oficial do IBGE do ano passado, crescemos apenas 0,77%. Tá? Se formos levar em consideração 10 anos, né, a gente vai ver aí que cresceu 7%. Então a população brasileira tem crescido em relação menor. Mas ela está desacelerando, como está mostrando aí o gráfico, né? Então de cada ano a ano, ela tem desacelerado o crescimento da população brasileira. Ok? Estando aí na faixa de 1,2 ao ano, conforme essa população, mas como a gente viu anteriormente, cresceu 0,77. E como é que acontece isso? Quais são os fatores que vão fazer que a população brasileira cresça mais, cresça menos? Tá? Então a gente pode dimensionar essas relações não só para o Brasil, mas para o mundo também. Existem diversos fatores que vão ocasionar essas relações. Tá? Principalmente o quê? A expectativa de vida vai aumentar, né? A queda de natalidade, a queda no controle da natalidade diminui em razão das ciências e as pessoas vão viver mais em razão dos avanços da ciência médica. Então, hoje no Brasil se vive muito mais, tá? E se nasce muito menos, por causa de transformações socioculturais e econômicas no país, né? Então a gente vê hoje a questão das mulheres brasileiras. As mulheres possuem menos filhos, né? É uma questão socioeconômica. Por quê? Porque hoje a mulher está ativamente no mercado de trabalho, né? Então, diferente de décadas, gerações passadas, onde a mulher ela estava no lar, cuidando da casa e dos filhos. Hoje não. Por uma relação mesmo econômica de necessidade, também a mulher está ativamente no mercado de trabalho. E isso influencia na taxa de natalidade brasileira. Então, enquanto em décadas passadas se tinha em média 5 filhos por mulheres, hoje nós temos 1,9 por mulher em média. Então, uma queda tremenda que vai influenciar no crescimento da população do país. Ok? Para você entender isso, eu trouxe para a gente analisar algumas pirâmides etárias brasileiras. Olha lá no quadro. Então você está vendo aí uma pirâmide etária brasileira da década de 60. Então, vamos aprender a ler uma pirâmide. Você está vendo aí que era compostas com azul e vermelho, que divide mulheres e homens por faixa etária. Então você está vendo aí a coluna à esquerda, no espaço de 5 anos, né, mostrando as idades, as faixas de idade. Então você pode analisar essa pirâmide etária, vendo que nesse período a taxa de natalidade é muito alta, ou seja, as mulheres têm muitos filhos. Por quê? Porque a base que compreende 0 a 14, né, ela é maior do que todo o resto.
E você vê aí, ó, que de 0 a 20 é justamente ainda se alongando e ela vai se afunilando até as idades maiores, acima de 70 anos. Isso quer dizer o quê? Que nesse período histórico brasileiro se nascia muitas crianças, né? Tinha uma taxa de natalidade e fecundidade muito alta. Só que com o passar do tempo, essas crianças vão crescendo, vão ficando mais velhas, vai passando para a fase adulta e a pirâmide vai modificando. Então essas crianças que até os 20 anos, esses jovens e crianças até os 20 anos, que só vivem do Estado, que só não geram riqueza, eles vão passar para a área que vai produzir riqueza acima dos 20 anos. Então essa é uma pirâmide da década de 60. Vamos ver uma outra pirâmide do 2000. Olha aí. Você vê que apesar de a base ser maior também, mas ela já começa a se definir melhor, não é? Então você vê que para você perceber com a da outra, você está vendo que as crianças de 0 a 4, ela é menor do que a faixa de 15 a 19. Ou seja, essa 15 e 19, ela já vai entrar numa faixa de mercado de trabalho, onde as mães desses jovens já não possuem mais tanta quantidade de filhos em relação da queda da base. Você pode perceber também nessa pirâmide a questão dos idosos acima de 70 anos. Né? Você está vendo aí que homens e principalmente as mulheres, houve um crescimento da população de idosos por várias questões sociais, econômicas e também do avanço da ciência. A gente vai conversar isso daqui a pouco. Então essa população é essa pirâmide de 2000 e vamos ver a pirâmide de 2010. Então você já vê que já ela começa a se modificar também. Aquelas crianças, ó, preste atenção. Aí, ó, as crianças que estavam na anterior, entre 0 a 4, 5 a 9, elas já migraram para a faixa de cima. Vou voltar à anterior, olha lá, ó. Olha lá, né? E olha agora. Então eles já migraram para a faixa de cima. Então as mães, nesse período de 10 anos, estão tendo menos filhos que de 2000. Então você está vendo aí que a pirâmide está se transformando. Em um país como o nosso, essa condição da pirâmide, onde de 10 a 29 está bem mais robusta, quer dizer que nós vamos ter uma força de trabalho muito intensa no período à frente. Né? Então nós vamos ter mão de obra, trabalhadores para gerar a economia do país. Só que infelizmente o cenário econômico se mostrou precário, um alto nível de desemprego. E aí nós temos nesse momento uma alta taxa de desempregados, porque essa população que estava nessa faixa etária nesse momento, hoje já está numa faixa superior e está aí sofrendo em relação do desemprego. Tá? Então essas são algumas características da população brasileira. Então quais são os fatores que vão influenciar nesse dinamismo? As melhorias socioeconômicas. Conforme a população melhora economicamente, ela começa a planejar melhor a sua vida, principalmente no Brasil. Nós tivemos um período no Brasil recente, né, de 2000 a 2010, 2012, um crescimento econômico do país. Então, houve uma melhora na condição de vida. Então, havia uma oferta econômica, havia uma oferta de emprego. Então, tudo isso condicionou e reflete nas taxas de natalidade, reduzindo aí o nascimento. Tá? O avanço da ciência médica, ela impacta na longevidade e na maior expectativa de vida. Ou seja, o Brasil, em décadas passadas, tinha uma expectativa de vida de 63 anos. Hoje ela já tem de 79, 74, 79. Ou seja, a expectativa de vida melhora, porque nós hoje temos avanços na medicina. Nós temos uma série de remédios, de equipamentos, de técnicas científicas que elas vão relacionar-se com a longevidade na expectativa de vida. Ou seja, hoje os idosos vivem mais. Logicamente,
essa questão da participação do idoso na sociedade, ela vai trazer algumas dificuldades econômicas. Porque conforme o idoso já está em uma outra faixa, tá, na qual ele não mais trabalha, ele está aposentado, então ele vai viver da pensão, da aposentadoria, e ele não vai gerar riqueza para o Estado. Então, conforme aumenta também a dinâmica populacional e a longevidade, ela reflete também num problema previdenciário. E nós vimos aí, acompanhamos no noticiário, que recentemente foi aprovada uma reforma da Previdência, na qual se aposenta cada vez mais tarde, aproveitando-se aí a força de trabalho, aumentando aí a participação dos idosos na força de trabalho. A participação da mulher no mercado de trabalho impactou a diminuição da taxa de natalidade. Isso não aconteceu só no Brasil, acontece também no mundo. Conforme a mulher ela está mais ativa, estudando mais, tendo acesso à universidade, trabalhando e até mesmo por uma questão socioeconômica de que o seu companheiro, o seu marido precisa de uma renda extra e a mulher vai trabalhar, isso impacta no crescimento da população. Tá? Então, quanto maior a participação da mulher no mercado de trabalho, isso é extremamente positivo, vai haver uma queda da natalidade. E principalmente a informação dos métodos contraceptivos, né? Então, conforme ao acesso e a informação nas questões dos métodos contraceptivos, isso também vai diminuir na taxa de fecundidade. Preste atenção, a gente tem que entender que taxa de natalidade e taxa de fecundidade são diferentes. Tá? A gente vai ver isso em aulas futuras. A taxa de natalidade é quantos filhos eu tenho, nascem, quantas crianças nascem. E a taxa de fecundidade é quantos filhos a mulher tem ao longo do seu período fértil. Então a gente tem que entender. E qual é o período fértil da mulher? Dos 15 aos 45. Então é contado isso. Então, quando a gente fala da taxa de fecundidade e a gente faz essa análise de décadas passadas, principalmente na década de 60, 70. Na década de 70, as mulheres tinham 5,6 filhos. Então, dos 15 anos aos 45, a média era de 5,6 filhos. Tá? Hoje é 1,9. Beleza? Vocês podem ver isso, conversando com a avó de vocês, com a tia de vocês. Ah, voinha, quantos filhos você teve? Quantos irmãos você tem, pai, mãe? Vocês vão ver que as famílias eram bem maiores. Hoje já é diferente. Hoje se tem 1, 2, né? Se pudesse ter meio, tinha. Né? Porque hoje o custo de vida, até mesmo, de criar um filho é muito mais caro. Né? Nós temos que entender também que na década de 60, o Brasil tinha uma quantidade de população urbana maior. Hoje a população brasileira, ela é ela tinha uma população rural maior. Hoje, a grande população brasileira, ela é urbana. 85% da população brasileira, ela mora nos núcleos urbanos. E você criar um filho na cidade é muito mais caro do que você criar um filho no interior, na região rural. Né? Então, hoje o custo de vida para manter uma família e criar um filho é muito mais alto. Então isso reflete também na taxa de natalidade e na taxa de fecundidade. Beleza? Então não confunda, tá, a taxa de natalidade com taxa de fecundidade. Elas estão relacionadas, mas são cálculos diferentes. Da mesma forma que nós vamos falar crescimento vegetativo. Tá? Crescimento vegetativo é a relação do nascimento com quem morreu. Não é? Então, dentro de um período, eu vou pegar quantas crianças nasceram por 1000, mais quantas pessoas morreram por 1000. Então, eu vou abater quantos nasceram menos quantos morreram e vou ter a taxa de crescimento vegetativo, que quer dizer crescimento da população. Quando eu tiver um crescimento vegetativo real, eu vou somar a esse crescimento da população entre nascimentos e mortos, tá? As pessoas que migraram para uma região ou vieram para o país, né?
imigrantes. Então aí a gente vai ter uma população geral. Então, a gente tem que entender que a população brasileira é muito dinâmica, né? Então, hoje, as relações da nossa população, elas estão muito ligadas não só aos conceitos culturais, mas basicamente aos conceitos econômicos, né? Hoje se pensa muito sobre a questão de você ter um filho, por toda a dificuldade econômica que o país passa, né? Então não é fácil. Nós estamos vivendo um momento de crise, né? E isso restringe o crescimento da população. Da mesma forma, por incrível que pareça, de que, às vezes, a potencialização econômica de alguns países, a riqueza econômica de alguns países, ela também vai influenciar. Vamos ver esse gráfico aí do que eu estava falando sobre o controle de fecundidade. Olha lá. Então você está vendo, ó, a taxa de fecundidade das mulheres. Ó, tá vendo da década de 40, olha lá. Aí vai 6,16. E vai década de 60, década de 70. 5,70, tá vendo que eu falei? E aí, ó, você vê caindo, ó, a taxa de fecundidade em 2000, 1,9. Isso é uma preocupação também, porque se não houver nascimentos, como é que nós vamos oferecer força de trabalho para a população? Tá? Então, essas questões da fecundidade, elas são uma análise muito específica da demografia. Nós vemos esse problema em países desenvolvidos da Europa, como Alemanha, Noruega, né? Esses países extremamente ricos, ele tem uma baixa taxa de natalidade e de fecundidade. Por quê? Porque nesses países, a minha potencialidade econômica me dá perspectiva de crescimento financeiro, de estabilidade, né, amanhã. Então, eu prefiro criar um gato ou um cachorro do que ter um filho. Porque isso está relacionado à minha perspectiva de futuro. Um cidadão alemão que nasce, ele já nasce com seu futuro garantido praticamente. Porque ele já tem, dentro das políticas de Estado, toda a construção educacional e possibilidade de crescimento econômico, né? Então, essa situação, ela restringe, ela impacta, né, mesmo pela riqueza, a taxa de natalidade e fecundidade. Diferente dos países em desenvolvimento como o nosso, que são as questões de dificuldade econômica que estão agindo, né, dentro daí. Caso haja uma perspectiva melhor, econômica melhor, possa ser que isso mude. Mas já diferente também de algumas regiões da África, onde a pobreza é extrema, ela tem uma alta taxa de natalidade e fecundidade, com um mecanismo biológico de preservação da espécie. É uma coisa diferente, né? Às vezes a gente pergunta assim, aquele pessoal lá da Somália, da Etiópia, que vive uma vida difícil, passa muita fome, a gente vê aquela situação, mas aquelas mulheres são extremamente férteis, né? Por quê? Porque o próprio organismo usa aquilo como mecanismo biológico. Bom, gente, isso já é um outro assunto, tá? Mas a gente vai continuar esses assuntos e a gente fez uma abordagem, tá, sobre dados estatísticos sobre a população brasileira. Eu espero que isso tenha sido interessante e depois nós vamos nos aprofundar melhor nesses temas. Ok, gente? Então, ficamos por aqui. Um beijo grande no coração de vocês e a gente se vê em breve. Viu? Beijo, até mais.